relatos de pesquisa e relatos de experiência, o que aproxima ou distancia esses dois tipos de texto. Eu tenho a impressão que vocês já têm essa síntese na cabeça de vocês, mas eu não podia deixar de falar a respeito disso, porque afinal de contas o propósito dessa disciplina é esse. Primeiramente, eu entendo que vocês devem ter percebido que o meu objetivo não foi fazer uma discussão super teórica aqui. Eu quis mostrar coisas, eu queria que fosse menos cansativo possível. E eu queria talvez que com as exemplificações facilitasse para vocês terem uma compreensão a respeito disso. Mas eu vou trazer agora alguns elementos para poder falar a respeito do porquê de uma coisa ou de outra, né? Enfim. Vamos dar uma olhadinha nas coisas que eu trago aqui. Então a primeira coisa que eu venho falar é o seguinte, os dois gêneros textuais que nós mostramos até agora, embora eu não tenha discutido essa questão de gênero textual com vocês, porque eu acho que extrapola um pouco aqui, mas são dois gêneros textuais, né? Relato de pesquisa empírica e relato de experiência docente, que são essas coisas que a gente está tentando diferenciar aqui. Então, ambos a gente pode dizer que são relatos, né? O objetivo deles é levar ao público, publicizar práticas nossas, ou prática de pesquisa ou prática docente, né? Então, eu digo aqui que um está muito mais ligado ao esquema da docência, da atividade profissional do professor mesmo, e o outro está mais ligado à prática científica. E não tem problema se for o professor de sala de aula que está desenvolvendo uma prática científica. Ele pode desenvolver uma pesquisa, sim, pode produzir um artigo científico no final, não tem problema algum. Mas eu estou dizendo que, via de regra, essas coisas se distanciam um pouco por conta disso. Embora alguns autores que eu li a respeito dessa diferenciação de artigo científico e relato de experiência, eles trazem umas diferenciações que talvez elas extrapolem um pouco as coisas que nós fazemos quando a gente pensa em pesquisa, que é o tipo de pesquisa que nós fazemos, né? Uma pesquisa qualitativa. Então, eles, por exemplo, falam que quando os artigos, que normalmente os relatos de experiência, que são os relatos em que eu vou contar atividades minhas, que não são relatos de pesquisa, nesses relatos aparece muito a primeira pessoa, né? Tanto do singular quanto do plural, eu e nós. Bom, na pesquisa que a gente desenvolve em educação, não é aconselhável que o eu e o nós não apareçam. Normalmente você fala assim, eu, você fala nós, você se assume, né? A ideia do impessoal, né? Que é tão bem vista, digamos assim, nas ciências mais técnicas, né? Ela não é muito bem vista no campo educacional. Por que acontece isso? Porque, para nós, o mito da neutralidade precisa de ser combatido, né? Não existe neutralidade quando eu estou fazendo uma pesquisa de observação, quando eu interpreto dados, quando eu interpreto coisas que as pessoas estão falando, que eu gravei, que elas responderam em questionários, né? Coisas que eu leio. Então, essa interpretação pessoal tem que ficar claro que sou eu que estou envolvido mesmo, né? Talvez eu com outra pessoa, talvez eu com os autores dos textos que estão presentes ali, que eu estou discutindo com eles, mas tem que ficar claro que talvez uma outra pessoa faça a mesma pesquisa e encontre coisas um pouco diferentes. Então, a pessoalidade para nós, a gente não tem esse desejo de esconder que somos nós que estamos fazendo, de fato, né? Diferente da pesquisa na química, digamos, na matemática, de fato, na física, na engenharia, né? Em que o indivíduo observou-se, ele vai falar, né? Nós vamos escrever assim, observamos, eu observei, nós assumimos de fato que a gente está envolvido nessa questão da pesquisa. Então, para distante disso, da gente se esconder das pesquisas que nós mesmos estamos fazendo, tem elementos então que aproximam ou distanciam esses tipos diferentes de relatos, né? Aqui, por exemplo, eu venho falar de alguns deles. Olha, o objetivo da prática a relatar. Então, via de regra, quando eu penso num relato de experiência docente, por exemplo, muitas vezes o professor desenvolve uma aula muito legal,
que ele conta para alguém e alguém fala, e esse alguém olha e fala assim, nossa, que isso é muito legal. Por que você não escreve um relato a respeito disso? Por que você não conta essa aula? Imagina o tanto de gente que pode se beneficiar disso. E aí ele decide escrever o relato da aula dele. E ele manda, inclusive, para um evento o relato, ou então ele manda para uma revista e é aceito esse relato, de fato. Então, nesse caso, vocês percebam que a decisão de escrever a respeito da atividade que ele desenvolveu é a posteriori, ele decide escrever depois que ele fez. Na pesquisa é muito difícil de acontecer isso. Via de regra é tudo planejado antes, então você desenvolve, você tem um projeto, você desenvolve a pesquisa com bastante rigor, pensa na metodologia, ajeita as coisas para poder desenvolver a pesquisa. E aí depois, já tendo a consciência que via de regra você escreve isso depois, que você publica essa pesquisa depois. Então, não necessariamente é assim, mas dificilmente você vai desenvolver uma pesquisa e vai escrever sobre ela depois, e vai decidir escrever sobre ela depois. Via de regra, você vai desenvolver a pesquisa já pensando na escrita. E no relato de experiência é diferente. Muitas vezes você desenvolve uma aula porque é aquela aula que você quer dar mesmo. Você planeja uma boa aula e vai dar essa aula. O resultado é tão bom que você decide escrever um relato da aula. Perceba que eu posso decidir a posteriori para poder fazer o relato, né? Então o objetivo tem também essa relação. O objetivo do próprio relato também, né? Qual que é o objetivo do relato? Eu quero contar a minha aula para as pessoas, né? Ou outro, eu quero mostrar os resultados de uma pesquisa científica. Então os objetivos também da escrita do relato são diferentes. Aí eu coloquei 2 tipos de metodologia também em oposição. Mais relacionada à pesquisa científica, eu tenho uma metodologia pesada. Quando eu vou escrever um relato de artigo científico, eu escrevo a minha metodologia minuciosamente nesse texto. Como é que eu fiz, como é que eu desenvolvi a minha pesquisa? Eu conto isso muito bem contado. No relato de experiência, a metodologia que aparece no texto é eu contando exatamente como é que eu desenvolvi a prática. Ela já se confunde com o próprio relato, né? A metodologia é o desenvolvimento da minha prática, que eu estou contando. Então, eu conto como é que eu desenvolvo a pesquisa, e a outra eu conto como é que eu dei a aula, né? Essa da metodologia na pesquisa científica, a metodologia ela é o arcabouço que eu sigo para poder desenvolver meu trabalho, né? Na metodologia que eu vou escrever lá no meu relato de experiência, eu já estou contando o que eu fiz, né? Ali já aparecem todos os detalhes, então tem essa diferença também ali nesse ato. A outra coisa é isso aqui, a existência ou não de relação explícita entre as implicações da prática relatada e a literatura da área. Muitas vezes, o professor relata a experiência dele e não cruza nada daquilo com a literatura da área. Muitas vezes ele faz reflexões por si só a respeito daquilo, e as reflexões são ótimas. Ele faz muito boas reflexões, e o texto depois é aceito para poder publicar num evento, ou ele é aceito para publicar num caderno de relatos, ou o professor publica isso num blog, e ele é muito lido e muito comentado, né? Enfim, então não existe a necessidade dessa relação explícita quando se trata de relatar uma prática, uma experiência, né? No caso da pesquisa científica, não tem isso. Você está desenvolvendo uma pesquisa, eu estou desenvolvendo pesquisa, por exemplo, a respeito de material manipulativo, a literatura tem que estar correndo junto, sabe? Eu tenho que mostrar para as pessoas que tem uma lacuna que eu estou tentando preencher, e eu mostro isso trazendo para eles as coisas que foram desenvolvidas a respeito disso, né? Enfim. E o público-alvo, evidentemente, é uma das coisas que diferencia. O público-alvo de cada publicação, de cada tipo de relato, também é importante de eu pensar, né? Um relato de pesquisa científica, eu estou querendo chegar em pesquisadores, né? Estou querendo chegar em gente que produz ciência, né? Essa discussão, então, ela vai para... E eu tenho que me preparar, inclusive, para pagar o preço disso, né? Que é, digamos assim, receber o impacto das críticas, né? O impacto das críticas nem sempre ele é suave. Muitas vezes você, especialmente quando você envia sua produção para um evento, por exemplo, que você vai apresentar essa produção naquele evento,
às vezes o grupo que está ali se contrapõe veementemente em relação àquilo que você está propondo. E aí esse impacto ele é bem profundo, né? Às vezes você se questiona, né? Putz, será que eu estou desenvolvendo de fato um tipo de conhecimento que é relevante, né? Então isso causa um impacto na gente. Então quando eu vou escrever, eu também estou pensando no público-alvo que eu tenho. Então, normalmente, relato de pesquisa, eu estou pensando num nicho de pesquisadores. Relato de experiência docente, eu quero lidar com quem? No relato de experiência, eu quero apresentar para os meus colegas professores e para pesquisadores também. Só que, via de regra, os pesquisadores costumam trabalhar esses relatos de experiência para, a partir deles, produzir pesquisa, né? O professor produz um tipo de conhecimento reflexivo acerca da atividade que ele desenvolve com alunos e o pesquisador aproveita essa produção do professor para ele desenvolver também pesquisa. Enfim, então, eu coloco aqui um novo slide e eu já coloco ali no título assim, algo importante, os cuidados com a inventividade. Bom, não importa se você está relatando, não importa se você está relatando uma experiência docente ou se você está relatando uma pesquisa que você vem desenvolvendo. Tem coisas no meio do processo da pesquisa científica e da aula que a gente não consegue observar, que a gente não consegue registrar. Quando você vai escrever, tem uma parte da coisa que você está escrevendo, relatando o que você fez, que você precisa de inventar aquele negócio. Porque aquela passagem você não viu ela em lugar nenhum, mas não tem jeito de passar daqui para cá sem fazer o caminho, sem percorrer. Esse caminho é mais ou menos uma invenção da gente. Então, de certa forma, a gente também cria esses objetos. É a inventividade na hora da escrita. Bom, no fenômeno educacional isso acontece também? Acontece sim. Tem elementos que a gente consegue, que a gente, mesmo tendo filmado o aluno desenvolvendo, tem coisas que você vai ter que deduzir que ele fez, porque você não consegue entrar na cabeça do cara para poder pegar aquela informação. Quer dizer, o que a gente tenta fazer? A gente tenta inventar o mínimo possível, a gente tenta criar essas passagens o mínimo possível, trazer um pouco de rigor a respeito dessa contagem, né? Mas não tem jeito de fazer. Não tem jeito de produzir esse tipo de relato sem inventar uns pedaços da história. Por quê? Porque você não consegue ver tudo e não tem jeito. Então você precisa de inventar e isso não diminui a qualidade do seu texto. É impossível fazer o texto sem esses objetos de inventividade, né? Que eu deduzo que é isso que faz parte de quem eu sou como pesquisador olhando o fenômeno. Isso vai acontecer também lá na química também, não tem isso. O cara não vê um elétron, mas ele imagina que o elétron é assim. Por quê? Porque ele observa um monte de coisas e todas essas coisas indicam que é assim. Daí ele fala, então é assim. Ele inventa essa passagem, que é assim, né? E nas ciências sociais e humanas, a gente também tem isso, né? De vez em quando você tem que falar assim, eu acho que ele pensou isso, né? E tal. Então ele pode ter pensado isso, você cria e põe lá esse objeto. Bom, já finalizando esse módulo, o que eu tenho para dizer? Eu tenho para dizer o seguinte, que os professores, e via de regra eu estou lidando com professores nesse curso, eu sou professor, a gente precisa de contar as nossas práticas. Por que a gente precisa? Porque as outras pessoas, porque outros professores podem ter acesso a essas práticas, eles podem receber digamos, contribuições dessas práticas que a gente faz, que a gente desenvolve. Então, quando ele olha essas práticas, isso pode causar algum tipo de transformação nele, né? Então, e o mais importante, uma coisa que eu tenho pensado muito a respeito, que tem relação lá com aquela atividade de trigonometria lá com crianças lá no 8º ano, lá na 8ª série, lá em Santa Clara, em Ibatiba. Muitas vezes nós deixamos de desenvolver boas práticas porque a gente não tem certeza que a gente deveria fazer aquelas coisas. Então, professor, é você que determina essas coisas mesmo. Você viu uma atividade de outro professor e fala assim, cara,
se eu fizer uma adaptação assim, assado, vai ficar muito legal aqui na minha turma. Mas quem pode validar que eu posso fazer isso? Essa validação é isso, entendeu? Alguém chegar e falar, nossa, faz mesmo que vai ficar legal. Muitas vezes nós não temos ninguém para fazer isso para nós. Somos nós mesmo que temos que fazer. Então você tem que encarar e falar assim, eu vou fazer e vai ficar legal. E você faz e olha a produção e fala assim, não é que ficou mesmo legal? Vou contar essa prática para frente. Então, você pode validar a sua prática. O professor que é aplicado e determinado e quer fazer atividades diferentes, quer desenvolver boas aulas, não precisa de esperar ninguém da universidade ou da Secretaria de Educação ir lá e falar assim, nossa, essa prática só é muito legal, faz mesmo e tal. Não precisa de esperar isso. O professor é especialista, se formou para isso, ele sabe o que tem que fazer. Então, quando você pensa e tem ideias e quer desenvolver uma aula legal, pode desenvolver, desenvolve sua aula, conta pra gente depois, né? Então, contar nas aulas é importante por conta disso. Um professor lê o que você fez, olha o que você fez, olha a sua descrição e fala assim, igualzinho eu não consigo fazer, mas eu vou mexer aqui e vou fazer uma prática parecida com essa. Se ele fez e publicou e tal, é porque pode fazer. Então tem essa contribuição importante, ajuda a validar outras práticas. E de uma prática, olha, de uma prática podem surgir muitas novas práticas, muitas. Os professores podem adaptar aquilo de uma imensidão de formas, mudando os conceitos que vão ser discutidos, conteúdos matemáticos, mudando a abordagem, mudando o tema que é utilizado, pode mudar um monte de coisas, mas o arcabouço da ideia principal é utilizado. Então é importante demais que vocês façam, desenvolvam as suas práticas e contem essas práticas para nós. Também tenho me esforçado para contar as minhas aí na medida do possível. Estou finalizando com vocês esse módulo desse curso nosso. Espero que eu tenha deixado algumas contribuições para vocês. Trago aqui mais um pensamentozinho que eu acho que tem relação com as coisas que a gente está vivendo atualmente. Vou deixar para vocês também o e-mail, né? Vai aparecer, vocês podem escrever, também tem lá no plano de curso que vocês vão receber. Vocês podem escrever para mim a qualquer momento, eu estou sempre aqui na Universidade Federal, posso recebê-los a qualquer momento, vocês me mandam uma mensagem antes no e-mail para a gente combinar o horário. Independente do curso ter acabado ou não, vocês guardem aí meu e-mail, vocês podem falar comigo quando desejarem. Podem me visitar também quando desejarem, vou estar sempre por aqui à disposição. Desejo que esse curso seja bem útil para vocês, que a gente aumente o número de professores produzindo aqui em Santa Catarina, né? É o meu desejo que a gente tenha outros momentos de formação juntos. E é isso. Desejo a todos aí tudo de bom. Obrigado.